não. Isso, é pra mandar vídeo. Ó, é cara crachá, telão do Show do Esporte. Manda o seu vídeo com a sua pergunta, com a sua dúvida, com a sua opinião, o que você quiser participar aqui. É você no Show do Esporte, combinado? E o Flamengo? Ai, você quer que eu fale do Flamengo? Quer mesmo? Querer não, né? Mas não tem alternativa. É o seguinte, não é que o Flamengo... Bom, o Flamengo começou perdendo na Arena Pernambuco, né? É aquela história, vai dar tudo errado. Aí, de repente, menino, o negócio virou completamente o jogo, a história toda. E goleou o Sport por 5-1. O time da casa teve 2 jogadores expulsos. É óbvio que facilitou bastante a vida dos cariocas, né? O Sport é o primeiro time rebaixado matematicamente do Campeonato Brasileiro. E o rubro-negro carioca, por sua vez, se isolou na ponta da tabela, já que o Palmeiras perdeu para o Santos. Vamos falar sobre isso também. Quem viu tudo isso de perto e conta essa história toda aí pra gente é a Gabriela Mendes. Aqui na Arena de Pernambuco, roteiro trágico com requintes de crueldade, meus amigos. Pois é, o Sport entrou em campo ciente de que precisava da vitória para não concretizar o rebaixamento já nesse sábado. O que, levando em conta tudo o que aconteceu até aqui, apenas 2 vitórias no campeonato, era considerado quase impossível antes mesmo do apito inicial. O Leão pernambucano saiu na frente com Pablo, aos 14 minutos. Ele precisou chutar 2 vezes até a bola morrer no fundo das redes. O Flamengo passou a pressionar mais o Leão, mas ou erravam o alvo ou paravam no goleiro Gabriel. Até que aos 35 minutos a maré começou a mudar. Matheus Alexandre recebeu o segundo amarelo, por falta em Ayrton Lucas, e foi expulso. Aos 40, Luiz Araújo deixou tudo igual. Bateu com categoria, sem chances para Gabriel. Depois do empate, foi a vez de Ramon Menezes receber o segundo amarelo e também descer mais cedo para os vestiários. O primeiro tempo acabou assim. Na volta do intervalo, pressão do Mengão e Sport só se defendeu. A virada veio aos 15, com Juninho. Daí pra frente, vocês já sabem, né? Foi só pra trás. O terceiro veio em seguida, com Bruno Henrique. E o quarto gol aos 25 minutos, com Ayrton Lucas. E para fechar a conta, aos 34, Douglas Telles também deixou o dedo. Um pouco mais de 19.700 torcedores marcaram presença aqui na Arena de Pernambuco. A torcida do Flamengo, que por sinal foi maioria por aqui, no final do jogo cantou parabéns. 130 anos de história do rubro-negro carioca. Claro que nenhum treinador gosta de ter desfalques, eu gosto de ter todos à minha disposição, mas sinceramente, do jeito que foi a semana de treinamentos, do jeito que foi a preparação e do jeito que eu acredito na qualidade dos meus jogadores, sabia que sim, poderíamos ganhar o jogo. O que eu não esperava era que começasse dessa forma tão ruim, né? A gente tentou, se entregou, mas assim, as palavras agora não são suficientes para sanar essa dor que o torcedor está sentindo de ter sido rebaixado dentro de casa, da forma que foi. Tantos jogos que a gente deixou escapar, resultados. Então, assim, felizmente, pedir desculpa, é trabalhar, é arregaçar as mangas, é terminar o ano de uma maneira honrosa, que é uma camisa muito pesada e grande. Tem pessoas muito sérias aí dentro. Então, que Deus dê sabedoria para elas para começar essa reorganização, esse replanejamento aí para 2026, que o torcedor precisa de um ano de alegria em 2026. Ano de alegria na Série B e depois de levar 20 derrotas já. No campeonato nem acabou, já tem 20 derrotas já o Sport. É uma pena mesmo. Agora rebaixado há mais de um mês. Era só uma questão matemática que ia separar o Sport do rebaixamento. Só precisava do carimbo, né? Só precisava do carimbo, que veio matematicamente ontem, depois de 2 irresponsabilidades. É inacreditável. E o Mengão, agora vai. São irresponsáveis. Flamengo abriu 3 pontos. O Flamengo abriu 3 pontos. O Flamengo abriu 3 pontos. A Poleta virou. Mesmo número de vitórias, não se esqueça, mesmo número de vitórias. Sim. O Flamengo perde um jogo e perde pro Fluminense. Você acha que vai perder pro Fluminense? Eu acho que o Flamengo perde pro Fluminense. E você acha que o Palmeiras vai ganhar do Vitória? Eu acho que o Palmeiras ganha do Vitória e o Flamengo perde do Fluminense. As coisas se igualam de novo. Esse é um campeonato que vai ser decidido na última rodada, como não acontece há mais de 20 anos na história do Campeonato Brasileiro. Agora, eu te digo o seguinte, depois dessa vitória, era esperado
era esperado que o Flamengo ganhasse do Vitória. Ninguém tinha dúvida que o Flamengo fosse ganhar do Sport. Ninguém tinha dúvida que o Flamengo fosse ganhar do Sport. Alguém mas começou dando errado. Não, mas sabe por que começa dando errado? Começou dando errado. Começa dando errado porque o Felipe Luiz, isso os caras vão ficar chateados comigo, mas tem todo o direito. Você vai atacar. E os caras vão ficar chateados, você, flamenguista, vai ficar chateada, a comissão técnica do Flamengo vai ficar chateada, mas eu não consigo não enxergar aquilo que eu acredito. Olha só. O Flamengo começa jogando contra um time já rebaixado, contra um time que é infinitamente pior. Ah, mas o Flamengo tinha 11 desfalques. Não me diga, não me diga. O Palmeiras jogou com 12 desfalques contra o Santos. O Flamengo tinha 11 desfalques nessa partida contra o Sport. Só que o elenco do Flamengo é gigantesco. Então, você tem que jogar e tem que... O reserva do Flamengo é o titular em qualquer outro time. O sub-20 do Flamengo é melhor do que o Sport. Detalhe, a partida foi disputada com 80% de torcedores do Flamengo no estádio. Ou seja, o Flamengo estava jogando em casa, o Flamengo estava jogando num gramado campeão, o Flamengo estava jogando contra um time rebaixado e toma um gol. E olha, a história só mudou porque foram 2 expulsões, 2 irresponsáveis, primeiro o Matheus Alexandre, depois o Ramon, 2 irresponsáveis, porque é inacreditável que você seja um irresponsável, que você comprometa o seu time. Tudo bem que o Sport ia cair de qualquer jeito, mas você não poderia ter feito o que fizeram Matheus Alexandre e Ramon, 2 irresponsáveis. Bom, aí a coisa... Dito isso, eu te digo o seguinte... O Flamengo no 11 contra 11 estava perdendo para o Sport. Te digo mais, o Felipe Luiz é o cara mais previsível do Campeonato Brasileiro. Ele é mais previsível do que o Fernando Diniz. Por quê? O Diniz, às vezes ele se esquece do dinizismo e o time começa a jogar de maneira diferente, mais resultadista. Mas depois ele volta. Mas você nunca sabe quando ele vai esquecer do dinizismo. O Felipe não. O Felipe tem um modelo do Flamengo. O meu modelo é esse, ele vai jogar assim contra o Sport, ele vai jogar assim contra o Palmeiras, ele vai jogar assim contra o Fluminense. Mas, Elia, esse jeitinho que você está dizendo é o jeitinho que está fazendo o Flamengo disputar ponto a ponto, jogo a jogo, o título do Campeonato Brasileiro. E é o modelo que está levando o Flamengo, que levou o Flamengo à final da Libertadores. Você tem toda a razão. Você me coloca na parede da melhor maneira, a que eu mais gosto. E você tem toda a razão. E você tem que fazer esse seu papel mesmo. Não é porque você é flamenguista, é porque você é inteligente. Não tô falando que eu sou flamenguista. É porque você gente, olha só, eu brinco com essa questão do ser flamenguista, mas quando eu sou muito profissional quando eu tenho que ser profissional. Claro, você é inteligente. Você está defendendo uma tese que é a tese defendida pelo Brasil inteiro. Eu sou dos poucos, talvez o único dos pouquíssimos. A tese é real. Tá na tabela. Só que se não botar na tabela aqui, o Flamengo é líder agora. Sim, com 3 pontos de vantagem. O vantagem. universo está conspirando a favor do Flamengo. Ontem o Flamengo está perdendo por 1-0. E aí acontece contra 11. Aí acontece do Matheus Alexandre, irresponsável, tomar o segundo cartão amarelo. O Ramon, irresponsável, tomar o segundo cartão amarelo. E facilita muito a vida do Flamengo, que mesmo com 1 a menos... Ou seja, o Sport com 1 a menos, o Flamengo era ataque contra defesa, mas não era aquele ataque virtuoso, sabe? Outra coisa, não se esqueça, o universo está conspirando, mas o universo vai conspirar daqui até o final da 38ª rodada? Eu acho que é muita conspiração a favor. O Bruno Henrique, ele não ser suspenso, é muita conspiração a favor. Então, eu fico me perguntando o seguinte... o Felipe, ele não tem modelos diferentes, ele não tem planos B e C para a adversidade. E essa adversidade, em algum momento, ela vai chegar. Aí você pode perguntar... Você acha que essa conta vai bater em algum momento? Vai chegar lá, e quando ela bater, como ela bateu na Copa do Brasil, o time fica fora. Quando ela bater sem o universo conspirar a favor, como ela estava batendo nas quartas de final da Libertadores, e o Rossi garantiu a classificação do Flamengo, não foi o Felipe Luiz, não foi o modelo do Felipe Luiz, não foi o Bruno Henrique, não foi o Pedro, foi o Rossi que defendeu penalidade nas quartas, senão
você ia estar dizendo, meu Deus, o Flamengo agora tem que ganhar o Brasileiro, porque está fora da Libertadores e está fora da Copa do Brasil. Não se esqueça, eu tenho boa memória. O Rossi garantiu o time do Flamengo nas quartas. O Rossi garantiu o time do Flamengo defendendo uma bola impossível. Mas quem escala o Rossi? Impossível. Não, mas só faltava ele não escalar o Rossi. Então, mas é o Rossi que tá lá. Então, quem escala o Rossi é o Felipe Luiz. Não, mas eu vou te contar. O universo está conspirando bastante a favor do Flamengo. Eu não sei se essa conspiração do universo vai continuar. Bom, então tá bom. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais sobre esse jogo, sobre essa vitória do Flamengo que colocou o Flamengo na ponta da tabela de novo. Agora a gente vai falar com outro jogo, que mexeu, ó, lá embaixo da tabela. A gente tá falando da parte de cima, agora a gente vai falar da parte de baixo. Porque, aliás, esse jogo também ajudou isso tudo. Foi tudo junto ontem. Só não foi tão junto que o Flamengo jogou primeiro e o Palmeiras jogou depois, né? Então a gente vai falar, olha, graças ao gol de Roleiser, nos acréscimos, o Santos venceu o Palmeiras em casa e saiu da zona do rebaixamento. E já o Verdão se complicou aí nessa disputa pelo título agora, né? Perdeu aí essa vantagem que o Palmeiras tinha sobre o Flamengo. O Flamengo abriu 3 pontos. E é isso que a gente vai ver, essa história aí agora desse clássico paulistano do Campeonato Brasileiro. Antes do jogo, uma rua inteira com luzes e o fogo da esperança. Vai tomar um pouco de ar, mas não é aquele ar. Não, mas é alguma coisa. Olha, eu vou dizer, se eu fosse santista hoje, eu ia estar feliz demais. Olhando aqui para nossa mesa, vamos falar ainda mais sobre essa história, quero falar também sobre o Neymar, mas antes vamos focar aqui na mesa. O Flamengo jogou sem vários titulares. Tudo bem, contou lá com o negócio das 2 expulsões, ganhou. O Palmeiras também jogou sem um monte de titulares e perdeu para o Santos num jogo, aliás, um jogo veloz, um jogo rápido, um jogo provocativo, mas perdeu. Eu quero que você me explique agora o que aconteceu. Por que o Palmeiras perdeu? Isso. E por que o Abel é muito melhor do que o Felipe Luiz? E olha como é interessante, eu tô falando isso pra você quando o Palmeiras perde, porque falar quando o Palmeiras ganha é muito fácil. Olha o que o Abel fez. Olha a mesa tática aqui, olha como ela é legal. Vamos botar o Palmeiras aqui desse lado, como se ele tivesse desse azul aqui. O Palmeiras joga num 4-4-2. Por que joga num 4-4-2? Porque o Palmeiras tem uma linha de 4 com o Micael e com o Murilo, coloca o Kelvin do lado, o Jefté de outro e aliás, tá tudo bem. O Kelvin salvou bem. Tudo ontem. bem, só que aí ele vem com o Bruno Fux de primeiro e segundo volante junto com quem? Com o Aníbal Moreno, e aí ele coloca Felipe Anderson de um lado para ajudar na marcação e o Rafael Veiga de outro para ajudar na armação. Ou seja, um ajuda na defesa, outro ajuda no ataque. No ataque. Então, e aí, já que ele não tem, ou não poderia ter o Flaco, porque o Flaco estava voltando de viagem e não tinha o Vitor Roque, o que ele fez? Ele jogou tentando colocar esse Bruno Rodrigues e tentando colocar o Maurício fazendo um 4-4-2. Por que o Abel fez isso? O Abel fez isso exatamente por entender que ele tinha que jogar na transição, porque olha como o Vojvoda é bom. Fala. Olha como o Vojvoda é bom. Esse aqui é o Santos. Olha que interessante. O Santos joga num 4-3-3. É, Elia, mas o Santos sempre joga num 4-3-3. É verdade, quase sempre joga num 4-3-3. Só que dessa vez, o Vojvoda é tão bom que ele coloca 3 volantes no meio. Ele coloca William Arão, ele coloca João Schmidt e coloca Zé Rafael. Ou seja, 3 volantes marcadores. Segura o Palmeiras. Então deixa o Neymar soltinho aqui, deixa o Guilherme soltinho aqui e deixa o Barreal soltinho aqui. Só deu Santos durante 45 minutos. Só deu Santos. E o Palmeiras... Então o Abel é incompetente? Não. O Abel sabia que o time dele ia ter que sofrer. E o que o Abel queria? Que num contra-ataque o time do Palmeiras tivesse uma bola sobrando. E quando o time do Palmeiras tem uma bola sobrando, esse time vai fazer o gol aí, ó. Você fez gol. Esse time vai fazer o gol. Mas não fez. Eu quero saber se o Boi... Mas não fez. Não fez, teve chance. Mas não fez. Seriam uma, talvez 2 chances no máximo. O Palmeiras teve uma clara, não conseguiu. O Santos teve várias, mas era normal que o Santos tivesse mais chances. O que aconteceu durante a partida foi exatamente aquilo que o Abel imaginava que ia acontecer. Vamos sofrer. Ele sabia. Sabia que ia sofrer, contava com esse goleiraço que é o Carlos Miguel. Que salvou. Que salvou. Melhor jogador do time. O lateral também salvou. Melhor jogador do time. Agora, o grande jogador, o
grande jogador do time do Santos não foi o Neymar, o grande jogador do time do Santos não foi o Guilherme, o grande jogador do time do Santos não foi o Barreal, o grande jogador do time do Santos chama-se Igor Vinícius. Igor Vinícius. Igor Vinícius, esse cara ele que foi... carregou esse time nas costas. Todas as grandes jogadas do time do Santos, elas vinham exatamente desse Igor Vinícius. Para mim foi disparado o melhor jogador do time. E aí, claro, a gente pode falar um pouquinho de como esse Neymar jogou, como esse Neymar correu. E hoje, desta vez, ele jogou e correu. Neymar, ele não fez gol, ele não foi aquele cara quase, brilhante. Aliás, fez um golaço. Ele não é um brilhante, não foi aquele Neymar brilhante, mas foi o Neymar que correu muito. Por quê? Porque isso aqui é legal na mesa tática, ó. Você tem o Guilherme por um lado e você tem o Barreal do outro. Então, Barreal e Guilherme, porque o Guilherme joga pela esquerda e o Neymar flutua por aqui. É uma coisa impressionante, por quê? O Neymar, Elia, mas o Neymar não marca ninguém, você fala que no futebol mas ele marcou ontem. Ele fez ontem. O que ele fez foi o seguinte. Ele voltava a buscar a bola. Voltava para buscar a bola, tá errado. Ele não deveria voltar tanto. O que ele fez ontem bem, e ele fez bem, precisa tirar o chapéu, é se mexer bem para receber essa bola ou do Guilherme, ou do Barreal, ou receber essa bola do Zé Rafael que tá aqui, ou do João Chiri. Ou trazer os marcadores para cima dele e abrir espaço. Para abrir espaço pro Barreal, que foi o que aconteceu. O Barreal teve uma chance claríssima de gol, e é inacreditável que esse Carlos Miguel tenha defendido essa bola. Assim, eu fiquei assim impressionado com a qualidade do Carlos Miguel, e aí a gente vai ter que pensar mais para frente. Agora eu pergunto, depois. Por que o Santos não jogou desse jeito, pelo menos boa parte do Campeonato Brasileiro? São algumas coisas que precisam ser colocadas, né? O Santos hoje... Não, depois do Voivoda. Vamos botar, depois da entrada do Voivoda. O Voivoda mudou. O Voivoda é um baita de um treinador. Não dá pra falar antes. Teve uma semana para trabalhar. O Voivoda... Você já viu diferença nessa semana para trabalhar? Depois, outra coisa, o Voivoda começou a contar com Igor Vinícius e com esse outro lateral, Adonis, que também joga muito. Adonis, é um gringo aí, joga muita bola, é muito qualificado. E aí o time do Santos começou a evoluir. E é fato, teve uma semana para treinar. O time do Voivoda vai evoluir, porque o Voivoda é um baita de um treinador. Agora, você vê como foi legal, assim, agora a gente estava falando do Neymar na semana passada, né? Quer dizer, a gente nem falou porque o jogo foi depois do Show do Esporte, mas a gente falou durante a semana do comportamento do Neymar, né? Aconteceu alguma coisa com ele no último jogo, que ele estava completamente descontrolado, e o comportamento dele nesse jogo. Talvez ele tenha se dedicado para esse jogo. Eu também acho. Talvez ele não tenha ficado tanto tempo jogando videogame, ou sei lá, eu nem sei se foi isso a semana dele, mas assim, a postura dele em campo e a postura dele com os companheiros foi completamente diferente da postura da semana passada. Ele correu. E aí você vê como é que ajuda. Como é que ajuda? Mesmo não sendo o Neymar genial. Não, mas ele tá... Esse Neymar aqui é o melhor do que a gente viu até agora. Não é o melhor Neymar? Esse Neymar ontem jogou a partida inteira. Se eu sou o Voivoda, eu teria substituído o Neymar com 20, 25 do segundo tempo, ele gostando ou não. Por quê? Porque o Neymar com 20, 25, ele deu uma morrida. Claro que quando ele toca na bola, ele é diferente. O Neymar, ele tem uma capacidade de enxergar os companheiros, ou ele enxerga o Barreal, ou ele enxerga o Guilherme. Quando sai o Guilherme, ele enxerga o Roleiser. Mas o que eu acho fundamental da gente entender é que como é que esse Abel é bom. E hoje eu vou elogiar o Abel na derrota. Não, peraí. Hoje eu vou elogiar o Abel na derrota. Peraí, gente, tem que ter um momento especial. Cadê música? Cadê? Pelo amor de Deus. Eu vou elogiar. Não pode ser assim. Eu não sei. Ô, Regina, nós estamos com tempo aqui para explicar o que o Abel fez no segundo tempo, não? Eu tô o ano inteiro como é que nós estamos? Desde o primeiro dia que eu tornei ao Show do Esporte. Eu não tinha elogiado o Abel. Não, eu falei pra ele que eu tava esperando esse dia chegar. Eu sou elogioso ao Abel muitas vezes. Não, o Abel mas agora. Mas eu gosto de elogiar quando o cara perde e todo mundo vai falar, o Abel não tinha alternativa, não encontrou. O Abel encontrou soluções, ele sabia que o time ia sofrer e no segundo tempo ele coloca o Flaco Lopes e o Luigi. Todo mundo fala, mas fez 2 substituições, só que ele faz 2 substituições, ele bota o Bruno Fux de zagueiro, bota o Mikael para ser o cara que marca o Igor Vinícius. Por quê? Porque o Igor Vinícius estava arrebentando com o jogo, aí ele falou, eu preciso de um marcador melhor, então Vamos acabar com essa liberdade. Ele traz o Mikael para marcar, linha de 4, e aí ele coloca, claro e óbvio, o Flaco Lopes, que dá muito mais qualidade, mas ele põe o Luigi
exatamente para fazer a função que o Bruno Rodrigues estava fazendo e não estava indo bem. Então, ele muda 2 jogadores, mas na verdade ele muda 4 posições. O Abel é muito Ou seja, inteligente. muda tudo. Muda o time. Muda o time. Muda o time. Ele tem muita qualidade. Não conseguiu o resultado, é verdade, porque o Santos foi melhor e mereceu a vitória. Mas o Abel fez tudo o que podia para um técnico que tinha 12 jogadores ausentes. Ou seja, o Flamengo jogou sem 11, mas o elenco do Flamengo é muito melhor do que o do Palmeiras. O Palmeiras jogou sem 12, com elenco pior e quase empata com o Santos e quase num contra-ataque poderia ter feito um golzinho. Então, Abel fez o que podia. Não, o Abel fez o que podia. Eu sempre acho